triste se eu tivesse que falar só para os desencarnados, né? Graças a Deus, vocês estão aqui para me acompanhar. Queria agradecer, como sempre faço, a quem me escalou, dessa vez, a Arimar, né? Porque cada vez que você vem aqui é uma oportunidade que se tem para estudar, né? E muitas vezes, quando eu estou preparando, estudando, eu digo, mas eu vou falar de quê? Mas isso aqui já se falou tanto. Mas a gente já está ouvindo isso tudo há 2000 anos e ainda não consegue praticar. Então, tudo que a gente repetir, não é necessário para que um dia a gente internalize e a gente consiga realizar e viver segundo os ensinamentos do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu queria falar um pouquinho antes da carta de Paulo, falar um pouquinho sobre Paulo, né? Paulo nasceu na cidade de Tarso, como todo mundo sabe, que na época era a capital da Cilícia. Era um centro cultural muito importante, um centro de cultura grega, tinha inclusive uma universidade, e hoje Tarso é uma cidade da Turquia, né? Fica situado na foz do rio do mesmo nome, Tarso, e que deságua no Mediterrâneo. Embora ele tenha nascido romano, né? Ele tinha cidadania romana, ele era judeu, né? E, como diziam, judeu da dispersão, que eram judeus que viviam fora, né, da Judeia. Era circuncidado, como todo judeu, e pertencia à tribo de Benjamim, e era um membro extremamente zeloso do partido dos fariseus. Ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino renomado do doutor da lei, Gamaliel. E Paulo era um doutor da lei também, né? Muito jovem, ele já tinha, né, o domínio da palavra, ele era muito orgulhoso, era muito vaidoso, né? E isso o ajudou, o prejudicou, de certa forma, né, na perseguição dos cristãos, porque ele era extremamente zeloso, então ele queria fazer cumprir a lei judaica, a lei de Moisés. E depois ele usou também toda a sua persistência, toda a sua vontade, toda a sua garra na pregação do cristianismo, né, depois de convertido. A gente tem conhecimento, o que mais se fala, né, é da conversão de Paulo, que ocorreu quando ele começou a perseguir os cristãos em Jerusalém e recebeu, depois, ele buscou uma carta do sumo sacerdote que o autorizava a agir fora de Jerusalém, né? E ele, então, partiu inicialmente para Damasco. E, nesse caminho de Damasco, a história que todo mundo sabe, que o Cristo ressuscitado apareceu e aí aconteceu a conversão dele. Que isso está relatado, narrada, a conversão de Paulo é narrada no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Muito embora a gente ache que aquela conversão ocorreu naquele instante, né, ele já estava, usando o termo mais popular, ele já estava balançado, né, desde a execução de Estevão, desde alguns acontecimentos que ele tinha presenciado, onde ele perseguia os cristãos e via como eles estavam reagindo, né? Isso começou a incomodá-lo, né? Então, essa conversão que aconteceu naquele instante, de fato, já vinha remoendo na cabeça dele, né? Então, Paulo ficou cego no instante inicial, né? E foi orientado pelo próprio Cristo a procurar Ananias, né, quando chegasse em Damasco. Ele ficou cego, né, e, depois de receber um passe, ele voltou a ver e começou, então, a estudar e a se preparar, e começou já a pregar em Damasco. Ele já começou a pregação. Depois de um certo tempo, ele foi para a Arábia, passou um tempo lá, retornou para Damasco e, como ele era um doutor da lei, ele tinha acesso à sinagoga, né?
ele tinha o poder de convencimento da palavra, ele começou a usar a própria sinagoga para pregar o cristianismo, né? E isso revoltou, né, os judeus, e por muitas vezes ele foi perseguido. Então ele teve que sair fugido, né, para poder salvar a própria vida. Isso é narrado na segunda carta aos Coríntios. Então ele fugiu para Jerusalém, né, saiu de Damasco, voltou para Jerusalém. Isso fazia perto de 3 anos. Ele tentou juntar-se aos discípulos, mas tinha a desconfiança dos discípulos. O cara tinha sido grande perseguidor. Como é que no outro dia queriam abrir as portas e aceitá-lo como um cristão? Então tinha uma certa resistência, mas que aos poucos foi sendo, vamos dizer assim, removida. E a grande importância que teve o aparecimento de Jesus para ele, nesse fato, né? Porque era uma coisa, foi tão magnânima que isso ajudou, né, os apóstolos a aceitá-lo, né, aos poucos. Depois Paulo foi enviado, foi para Tarso, voltou para Tarso, passou um período aí onde chamam um período silencioso, chamado período silencioso do ministério apostólico de Paulo. Ele ficou um tempo, vamos dizer assim, sumido, né? Mas acredita-se que nesse período ele fundou várias igrejas na região. Ele trabalhou, o seu trabalho aconteceu especificamente em 4 províncias do Império Romano: na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia. Isso corresponde a mais ou menos parte da Europa, a Europa mais ocidental, né? A parte da Ásia e o norte da África. Então ele andou nessas 3 regiões. E ele realizou 3 grandes viagens missionárias. E o resultado dessas viagens foi extraordinário, né? Disse que no final do trabalho apostólico dele, o mundo tinha mais de 500 mil cristãos. É claro que não foi um trabalho só dele. Ele teve, né, a contribuição de muitos outros, mas o papel dele foi fundamental na difusão do Evangelho. Paulo, finalmente, muitas vezes ele foi preso, foi perseguido, foi solto, e finalmente, como ele era cidadão romano, né, ele foi preso e foi em Roma e foi decapitado. Ele não poderia ser crucificado porque era romano, isso era vetado, não era aceito por romanos, e ele foi decapitado nos arredores de Roma a mando de Nero, isso por volta do ano 66 e 67, 68 depois de Cristo. A igreja cristã, né, a tradição cristã, reconhece 14 cartas que Paulo enviou aos Romanos, 2 aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, 2 aos Tessalonicenses, 2 a Timóteo, 1 a Tito, 1 a Filemão e a Hebreus. Então, hoje, a gente vai fazer um pequeno estudo, um pequeno passeio sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele deve ter escrito por volta de 55 e 57 depois de Cristo. Essas coisas nunca têm precisão, né? Um diz que é uma data, outro diz que é outra, mas a maioria, né, onde eu andei pesquisando, aceita a data de 55 depois de Cristo. Na terceira viagem missionária, quando ele se dirigiu à Ásia, que ele chama Ásia Menor. A Ásia Menor, na realidade, é a parte da Turquia, né, a parte que corresponde à Turquia asiática. A Turquia é um país que tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia. Então, essa parte aí era que eles chamavam na época a Ásia Menor. A carta tinha o objetivo de esclarecer, de tirar dúvidas dos cristãos que viviam em Corinto, né? Ele tinha recebido, Corinto nessa época era a capital da Grécia, né? E ele tinha recebido por escrito e também por relato de companheiros que tinham vindo de Corinto, uma série de questões relativas aos rituais, vamos dizer assim, né? O comportamento das pessoas,
as crenças, porque era muito difícil para o pessoal, naquela época, principalmente para os gentios, como se diz, né? Porque os hebreus, eles já tinham a crença num único Deus, né? Esses outros povos, não. Eles tinham vários deuses. Então, era uma novidade muito, vamos dizer assim, muito diferente para eles. Então, apareceu uma série de questões que foram feitas a eles, e daí, porque essa carta, ela não tem uma sistemática, é quase que uma coxa de retalho, porque ele está respondendo a várias questões que foram suscitadas pelos cristãos de Corinto. Ela tem 16 capítulos, distribuídos em 454 versículos, né? E o conteúdo dela pode ser dividido como um prólogo, né, introdução, questões sobre as divisões da igreja de Corinto, escândalos na igreja, respostas a questões concretas, a assembleia litúrgica, os carismas, que são os dons, a ressurreição dos mortos, que esse sim era um grande nó na cabeça deles, né? E o epílogo, que é o final da carta, né? Então, a gente vai passar por alguns, eu não vou pegar a carta como um todo, são 16 capítulos, então, tratando de vários assuntos distintos. Então, tem alguns que são de menores importância que eu resolvi deixar para lá, né? Mas, ao longo da carta, a gente percebe, né, o fervilhar da comunidade cristã, né? A comunidade nascente, que estava crescendo, mas que, ao mesmo tempo, cheia de dúvidas. Primeiro, não se tinha livro, não é como hoje, você vai na internet tirar as dúvidas de tudo, você tem livro para ler, para estudar, não existia nada disso, né? Era pregação que um fazia oralmente, alguns poucos, eram muitos poucos as pessoas que sabiam ler e que tinham acesso a alguma coisa escrita. E naquela época não existia muita coisa escrita, não, né? A gente sabe que os evangelhos foram escritos todos depois da morte de Cristo. Então, nessa época não tinha muita coisa escrita, então era complicadíssimo, mas tinha uma vontade imensa, né, dos novos cristãos em aprender, né, e, sobretudo, em divulgar os ensinamentos do Mestre. E é muito interessante também a gente notar a atualidade da carta, né? Tem trechos e mais trechos que a gente cansa de ouvir, né, até em música, né? Até em música a gente tem, e estão sempre atuais. Então, no capítulo 1, ele fala, a gente escolheu alguns capítulos, alguns versículos. No capítulo 1, ele fala sobre a sabedoria, né? E ele diz que a sabedoria do mundo é loucura, né? Quem for um sábio nesse mundo, que achar que é sábio, é porque é louco, né? Porque a nossa sabedoria é limitada. Então, ele diz, se você quer, então, ser grande, seja louco, se torne um louco, ou seja, abandone tudo que você sabe, tudo que você tem e recomece, né? Então, ele diz, considerai, pois, irmãos, a vossa vocação, humanamente falando. Não há entre vós muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas o que há de louco no mundo é que Deus escolheu para confundir os sábios. E o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte. E ele conclui depois, o que o mundo considera vil e desprezível é que Deus escolheu. Escolheu os que nada são para reduzir a nada aqueles que são alguma coisa. Agora, imagina isso sendo escrito por uma criatura que há não muito tempo era poderoso, era sábio, né? Então, é muito importante a gente perceber o trabalho de transformação interior que esse homem fez. No capítulo 2, ele fala da sabedoria divina. E ele diz, no versículo 1, eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da linguagem ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus.
julguei não dever saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, ele não usou do poder que ele tinha, né, de todo o conhecimento que ele tinha como, vamos dizer assim, como um romano, como um fariseu, como um doutor da lei, né, mas ele levou única e exclusivamente a sabedoria do Cristo, o ensinamento do Cristo. Estive no meio de vós cheio de fraqueza, de receio e de grande temor. A minha palavra e a minha pregação nada tinham dos argumentos persuasivos da sabedoria humana, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, ele está constantemente ressaltando que não é o humano, não é o que você aprende, não é o que você tem na terra que importa. No capítulo 3, ele se mostra como um colaborador de Deus, da obra de Deus, e como todos nós somos. Então, ele diz: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ninguém se engane a si mesmo. Se algum dentre vós se julga sábio à maneira deste mundo, torne-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ele volta a afirmar o que já tinha dito o outro. E aí vem, no capítulo 4, quando ele começa a falar das atividades dos apóstolos, né? Considerem-nos, pois, servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. E aí ele começa a falar também do uso e do abuso das coisas, do corpo. E é quando ele diz a famosa citação: tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas eu não me farei escravos de nada. Ou seja, aqui está embutido o livre-arbítrio. Né? Você pode fazer o que você quiser, mas as consequências virão. Né? Você faz o que quer, mas você recebe, né, o retorno do que você praticou. E ele depois, mais na frente, ele volta a repetir outra vez isso. Não sabeis que o vosso corpo, fugir da impureza, qualquer outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Mas quem se entrega à impureza peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, porque o recebeste de Deus, e que a vós já não vos pertenceis. Fostes comprado por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E aí ele começa a falar também sobre o cristão e a condição social, isso já no capítulo 7. Porque eram feitas muitas questões, se quem é cristão não era circuncidado, se tinha que fazer, e se era, e se usava véu, se não usava, se comia carne, se não comia, todas essas questões de postura do dia a dia. E aí ele diz: permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado. Eras escravo quando foste chamado? Não te preocupes com isso. Mas, ainda que pudesses tornar-te livre, procura antes tirar proveito da tua condição. Pois o escravo que foi chamado no Senhor é um liberto do Senhor. Do mesmo modo que o livre que foi chamado é um escravo do Cristo. E aí ele diz de novo: irmãos, permaneça cada um diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado. Ou seja, você não precisa, não, porque agora eu sou espírita, eu agora não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu sou cristão, não posso. Não
pode fazer tudo e você não é impedido de continuar. Agora, veja as consequências e veja o limite, né? Essa é uma das partes mais bonitas que eu acho, quando ele se coloca, né, ao serviço de todos. E ele diz, porque eu anuncio o Evangelho, não é para mim motivo de glória, é antes uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se eu não evangelizar. Eu não fiz uma escolha, não, né? Eu fui pego a laço, né? Então, eu tenho que fazer isso. E aí ele diz, né? De fato, embora livre em relação a todos, fiz-me servo de todos para ganhar o maior número. Fiz-me judeu com os judeus, para ganhar os judeus. Com os que estão sujeitos à lei, comportei-me como se estivesse sujeito à lei. Isso ele fala a lei de Moisés, a lei judaica. Embora não estivesse sob a lei, para ganhar os que estão sujeitos à lei. Com os que vivem sem a lei, fiz-me como um sem lei, embora eu não viva sem a lei de Deus, porque tenho a lei de Cristo, para ganhar os que vivem sem a lei. Fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos para salvar alguns a qualquer custo. Eu acho isso belíssimo. E tudo faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Esse é o final do capítulo 9. E aí ele repete de novo, quando ele começa a falar sobre o respeito pelos outros, ele começa a falar de novo, tudo é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procura o seu próprio interesse, mas o interesse dos outros. Não vos torneis ocasião de escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu, que me esforço por agradar a todos em tudo, não procurando o meu próprio interesse, mas o do maior número, a fim de que eles sejam salvos. Né? Ou seja, era uma entrega total, né, que ele passou a ter com relação aos cristãos. E aí, interessante, ele começa a falar, essa foi a questão específica, dos carismas, que na realidade os que eles chamavam de carisma são os dons, né, que cada um tem. Né? E aí ele começa a falar do dom de falar línguas, o dom de curar, o dom de pregar a palavra, o dom da ciência. Então, cada um, né, de fazer milagre, de profecia. Então, ele diz, cada um tem o seu dom. Né? E todos são importantes. Né? Ele diz, a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pela ação do Espírito uma palavra de sabedoria, a outra uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro a fé, a outro o dom das curas, no único Espírito. A outro o poder de fazer milagre, a outra a profecia. E ele diz, vós sois o corpo de Cristo, e cada um, pela sua parte, é um membro. E aí ele começa a dizer que nenhum é mais importante do que o outro. Cada um é um membro de Cristo, todos são necessários, e cada um tem o seu dom. Isso é interessante, a gente vê muito, né, no centro espírita. O pessoal acha que o mais importante é o médium, né? O médium é o mais importante. O doutrinador também é importante. Quem faz palestra é importante. Né? Quem vem só estudar, assistir, não se acha. Né? Então, mas não é assim. Cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor e cada um tem o seu papel. Né? Por insignificante que possa parecer. Né? Às vezes a gente acha, porque está numa reunião mediúnica só no apoio, não está fazendo nada. Né? Mas está sim. Ele está dando a sua contribuição, ele está dando os seus fluidos, ele está dando
o seu pensamento voltado para o mais alto, né? Todos são importantes, cada um tem o seu papel, né? E, no fim, ele diz, todos falam língua, todos interpretam? Não, cada um faz uma coisa, né? Aspirai, porém, aos melhores dons. Aliás, vou mostrar-vos um caminho que ultrapassa todos os outros. Isso é o final do capítulo 12, e o capítulo 13, que vem, é o capítulo que todo mundo conhece, é que também é chamado Cântico de Amor, ou Cântico à Caridade. Se pode perfeitamente trocar onde tem amor, colocar caridade. E que, apesar da hora, já está na hora, né? Eu vou fazer questão de ler, porque eu acho que vale a pena. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, sou como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, se não tiver amor, nada sou. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveita. O amor é paciente, o amor é prestável, o amor não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não irrita nem guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, não rejubila com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias terão seu fim. O dom das línguas terminará. E a ciência vai ser inútil. Pois o nosso conhecimento é imperfeito. E também imperfeita é a nossa profecia. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei o que era próprio de criança. Agora, vemos com um espelho de maneira confusa. Depois veremos face a face. Agora conheço de modo imperfeito. Depois conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor. Esse é belíssimo. Esse é o tema do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz também relato do próprio Paulo, né? Traz nesse capítulo. E, finalmente, o último capítulo, ele fala da ressurreição, né? Que era um grande problema para eles entender, né? E ele diz, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns dentre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição, Cristo também não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e também vã a vossa fé. E se nós temos esperança em Cristo, apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí ele tem todo um trabalho muito interessante sobre a ressurreição e, na realidade, sobre a reencarnação também. E ele diz assim, no versículo 45, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito um ser vivente, e o último Adão, um espírito que vivifica. O primeiro não foi o espiritual, mas o terreno. O espiritual vem depois, ou seja, quando a gente se purificar, né, e a gente se tornar um espírito. E quando este corpo corruptível se tiver revestido de incorruptibilidade, e este corpo mortal se tiver revestido de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra das Escrituras. A morte foi tragada pela vitória.
Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Bom, e para terminar, eu vou terminar exatamente com o último versículo do capítulo 16, que é o final da carta de Paulo, onde diz: a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Eu amo-vos todos em Cristo Jesus.